Olá, pessoal. Então, bom dia. Meu nome é Maria Eduarda Batiste e eu vou apresentar um artigo de revisão sobre treinamento de força e síndrome metabólica. Então, para a gente começar, eu vou explicar como é feito o diagnóstico da síndrome metabólica, né? Então, de acordo com esse estudo de 2001, é realizado, então, dentro desses seguintes critérios, o paciente ele tem que ter a presença de três ou mais desses cinco. Então, ele tem que ter o circunferência abdominal maior que 102 em homens, maior que 88 em mulheres, a pressão arterial sistólica ela tem que ser maior ou igual a 130 e a diastólica maior ou igual a 85, ou já tem que estar em tratamento de hipertensão vigente, a glicemia de jejum maior ou igual a 100 mg, ou diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 ou pré-diabetes. Os níveis de triglicerídeos acima de 150 ou já em tratamento de dislipidemia, e os níveis de colesterol HDL menores ou iguais a 40 e 50, isso para homens e mulheres. Tá? Eu trouxe esse artigo aqui. Esse artigo, né, eu vou começar falando, ela é uma revisão sistemática que analisou os efeitos do exercício pós-prandial no controle glicêmico em indivíduos com diabetes tipo 2. Os autores, então, eles encontraram que o treinamento de força foi capaz de reduzir a prevalência de hiperglicemia em 35% dentro das 24 horas após o exercício. O treinamento de força ele foi avaliado em apenas 2 estudos nessa revisão. Um deles reportou, então reportou a redução de 9,6 milimol por litro para 8,6 milimol por litro na concentração glicêmica média em 24 horas. A correlação das reduções agudas da glicemia não estão bem esclarecidas quanto aos bons desfechos clínicos. No entanto, a redução de hemoglobina glicada para 7%, que seria mais ou menos 8,6 milimol por litro, está associada com a redução de eventos que incluem morte cardiovascular, infarto agudo do miocárdio e acidentes vasculares encefálicos. A hemoglobina glicada corresponde à média da glicemia na meia-vida da hemácia, que é aproximadamente 120 dias. Aqui nesse segundo artigo, né, esse estudo, então, ele avaliou os efeitos diferentes das diferentes modalidades de exercício físico na regulação da glicemia em homens com tolerância à glicose. Os autores, então, encontraram que o treinamento de força reduziu as concentrações de glicose nos 60, 90 e 120 minutos na curva glicêmica de TOTG. Tinham 4 homens, então, que tinham tolerância à glicose prejudicadas, e todos eles normalizaram o TOTG após os programas de treinamento. Nesse slide aqui, então, a gente observa que neste primeiro gráfico, a redução da glicemia após o programa de treinamento de força, e também a gente observa, né, a redução da insulina plasmática nesses pacientes após o período, enquanto o grupo de controle não obteve, então, os mesmos resultados. Aqui nesse slide, então, a gente tem uma meta-análise. Essa meta-análise ela avaliou 391 ensaios químicos randomizados, comparando os efeitos dos medicamentos e do exercício na pressão arterial sistólica. Aqui ao lado, então, a gente observa um fluxograma. Ele mostra a quantidade de estudos que avaliam diferentes classes de medicamentos e outros que avaliam os exercícios. O tamanho, então, do nó e as espessuras das linhas, elas representam a quantidade de participante de cada categoria do estudo. Observamos que os estudos que avaliaram os medicamentos são muito mais numerosos do que os avaliaram os exercícios. Dentre dos que avaliaram os exercícios, o treinamento que se vê, né, mais estudado é o aeróbico. Nesse slide, então, a gente consegue ver que a análise mostrou que todos os participantes, os que receberam medicamento, obtiveram uma maior redução da pressão arterial. No entanto, quando comparado somente os pacientes com pressão elevada, os exercícios se mostraram igualmente efetivos que a maioria das medicações antihipertensivas. A efetividade do exercício aumenta
quanto maior for a pressão arterial do paciente. Aqui ao lado, então, a gente tem um gráfico, né, que nas bolinhas pretas são todos os outros pacientes, né? Nas bolinhas cinzas, os que tiveram pressão arterial maior que 130, bolinhas brancas maior que 140 e bolinhas listradas maior que 150. Então, nesses pacientes que tiveram maior pressão sistólica, eles tiveram uma redução significativa com o exercício físico. E o exercício combinado, ou seja, o exercício aeróbico e o treinamento de força, mostrou então ser mais efetivo na redução da pressão arterial. Então, esse tema que eu vou apresentar agora, que é dislipidemia e treinamento de força, ele possui maiores discordâncias e não está ainda muito claro o papel do exercício isoladamente na melhora do perfil lipídico. Este estudo, então, ele encontrou uma redução significativa da fração oxidada de LDL após o treinamento de força. Porém, não encontrou alterações do HDL e nem nos triglicerídeos. Já este outro estudo encontrou uma redução no LDL entre os homens que realizaram treinamento de força após o treinamento aeróbico. Além disso, encontrou um efeito moderado sobre o HDL em mulheres que realizaram treinamento de força antes do aeróbico, sem correlação com a composição corporal. Este, então, outro estudo, ele mostrou grandes reduções dos triglicerídeos após o treinamento físico em pessoas inativas, com a concentração elevada. No entanto, a redução do colesterol está mais associada com a redução do peso, da porcentagem de gordura e alterações na dieta. O mesmo, então, foi encontrado também que o treinamento com boa aderência por mais de 12 semanas tem maior probabilidade de aumentar o HDL. Então, em comparação com o treinamento aeróbico, menos informação existe para dar base ao treinamento de força como modificador do perfil lipídico. Os estudos são frequentemente contraditórios, mas, no entanto, a redução da gordura e do aumento da massa magra após o treinamento de força estão associados à redução do colesterol LDL. Falando um pouquinho sobre o que a gente achou, o que eu achei de prescrição de treinamento, os exercícios resistidos, eles trazem melhor controle glicêmico nas 24 primeiras horas após a sessão de treinamento. Eles devem ser realizados mais ou menos 2 vezes por semana, em dias não consecutivos, então não todos os dias. O ideal são 3 treinos por semana. De intensidade de treinamento, ele deve ser moderado. O treinamento de força, então, a ideia é que use 1 RM, 75% de 1 RM, as cargas aproximadas. E o melhor horário para a prática do treinamento do paciente diabético é logo após a sua refeição, condicionando o pico de glicemia pós-prandial. Trazendo um pouco do American College of Sports Medicine, eles trazem que a cada 10 metros-hora de incremento ao nível de atividade física semanal, o risco de se desenvolver hipertensão cai de 6%. Ele traz que o treinamento para reduzir a pressão arterial deve durar mais ou menos 30 minutos por dia e deve somar 90 minutos semanais, ou seja, 3 vezes por semana de 30 minutos, e deve ser aeróbico, resistido ou combinado dos dois. E preferencialmente a frequência deve ser diária e a intensidade moderada. Então, para a gente concluir, né? Fica evidente a importância tanto do treinamento de força quanto do treinamento aeróbico no manejo da síndrome metabólica. Mesmo que as duas modalidades possam separadamente melhorarem os parâmetros isoladamente, quando o treinamento combinado é introduzido, a pressão arterial ela sofre uma maior redução. O corpo adquire uma maior sensibilidade à insulina, reduzindo assim a glicemia. O perfil lipídico se torna mais favorável e a redução de gordura, principalmente abdominal, se acentua. No entanto, também como o exercício segue sendo pouco estudado no tratamento de condições de saúde, ainda assim, quando o exercício físico é avaliado, a maioria dos estudos utilizam o exercício aeróbico como referência. O treinamento de força possui efeitos positivos em uma variedade enorme de rotas metabólicas
e na sinalização do organismo humano. Certamente é um tema que merece mais atenção aos estudos envolvendo exercício físico, bem como deve haver uma padronização para o treinamento, uma vez que cada estudo desenvolve uma metodologia diferente, o que torna difícil de quantificar o volume de treinamento realizado. Essas são as referências que eu utilizei nos slides. Muito obrigada pela atenção de vocês.